Fala, nação gremista, eu aqui, Gabriel Monteiro, no canal Camisa Imortal. Eu fiquei um pouquinho offline nos últimos 2 dias aí, depois do jogo contra o Atlético Mineiro, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e acabei nem falando, né, nem fazendo vídeo, falando o que eu achei da partida. Então, depois da vinheta, as minhas impressões sobre o que eu percebi na partida. Roda! Bom, primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? Vocês provavelmente já sabem o placar, né? Quem assistiu a partida viu que foi uma partida relativamente boa, né? Teve sim suas dificuldades, mas o Grêmio conseguiu encontrar a resolução dos seus problemas, pelo menos alguns dos problemas, dentro da partida. Bom, foi uma partida, final 2-1, onde os primeiros 15 minutos foi marcado muito mais com o ataque do Atlético Mineiro, né? O Grêmio sofreu bastante, uma pressão ali, 4, 5, 6 bolas, né? E pelo menos umas 2 ou 3 que quase saiu o gol do Atlético Mineiro, né? E o resultado da partida poderia ter sido muito diferente se o Volpe, né, que é o meu primeiro destaque aqui, não tivesse um dia muito inspirado. O Volpe continua muito bem, né? Chegou com uma certa desconfiança, inclusive minha, né? Eu acredito que uma grande parte da torcida, a maior parte da torcida também desconfiava, né, de quando ele foi contratado, né? Na primeira partida ele até justificou essa desconfiança, né? Mas a partir da segunda e terceira partida ele começou a cravar sua bandeira de titular da posição, titular de goleiro, e hoje é incontestável. Ainda bem que nós temos um grande que, pelo que se sabe, tá treinando muito bem e está num momento bom também. Mas o Volpe ele tá realmente muito bem. Enfim, o Volpe salvou várias vezes ali no início do jogo, e ali mais pelos 15 minutos do primeiro tempo ainda, o Grêmio começou a equilibrar as ações, né? Começou a puxar um pouquinho mais a posse de bola, começou a trabalhar um pouco mais a bola, não sofreu tanta pressão, mas realmente os primeiros 15 minutos foi sofrido. E as coisas começaram a acontecer, né? Um pouco diferente das outras partidas. Teve um pouco mais de jogadas em que os nossos pontos, tanto o Amuso contra o Kiki Oliveira, conseguiram fazer jogadas penetrando na área, né? Arrematando, dando passe. Claro que a gente precisa trabalhar um pouco esse acabamento, né? Da finalização, de quem recebe, quem vem de trás e recebe essa bola para de repente chutar gol. Então, assim, são dois destaques também, né? Mas eles, eu não vou comentar em cima dele dos nossos pontos por enquanto, porque eu quero falar do destaque assim principal, tirando o goleiro, né? Tirando o Volpe, que é o Edenilson. Por que principal? Por causa da posição dele. O Edenilson estava jogando fora da posição dele. A posição original do Edenilson é segundo volante. Ele faz às vezes de primeiro volante, ou fazia, né? E também faz em outras posições, mas assim, essencialmente a posição que ele mais se destaca, que ele melhor joga, é de segundo volante. A gente sabe que o Edenilson não é armador. E na verdade, quem deveria saber também é o Gustavo Quinteiros, o técnico do Grêmio. Muito poucas bolas passou assim pelo Edenilson que ele pudesse armar a jogada. Ele recebeu a bola, tocava de volta, ou tocava para outro jogador, mas nada onde ele, sabe, tomava uma ação para frente, onde ele conseguia achar uma bola enfiada entre os zagueiros, ele podia deixar a condição do ponta receber em profundidade. Ele até tentou uma ou duas bolas, mas era mais um passe do que um passe para quem recebesse a bola dar continuidade na jogada, do que propriamente um lançamento onde quem recebesse só tinha que finalizar a gol. Para mim, o armador do time tem que fazer isso. Ele tem que armar o time, claro, organizando ali o meio-campo, a meia cancha ali, mas tem que também, pelo menos 2 ou 3 bolas, tem que largar o centroavante ou os pontas em condição de fazer o gol, sabe? Então foi muito mais bola burocrática, do sentido de tocar para os pontas, para eles
passarem por 2, 3, né, para eles fazerem a jogada. Quando na maioria das vezes não eram os volantes que faziam isso. Né? Os volantes roubavam a bola e já ligavam direto para os meia, para os ponta, para eles tentarem fazer a jogada, eles tentarem armar alguma jogada, cruzando na área, enfim. Vamos e vemos, não é esse o objetivo de quem trabalha ali, né, com a 10, né, a 10. A gente sabe que a 10 está com o Cristaldo, né? Então o Quinteiros tem que rever esse aspecto aí. Claro que eu estou trazendo uma crítica, mas eu também consigo enxergar coisas boas que aconteceram na partida. Por exemplo, a entrega, né? Agora, mas assim, continuando em relação ao meio-campo, a gente sabe que o Edenilson ele é um bom segundo volante, mas não é a dele de armar. Então o Quinteiros tem que rever essa situação para ontem, que a gente tem 2 armadores no time que estavam no banco e não entraram em nenhum momento na partida, que é o Cristaldo e o Monsalve. Se eles não estão bem, então que a gente faça um movimento agora na janela de meio de ano para contratar um camisa 10, então, mais qualificado. Porque não dá para depender de botar o Edenilson para armar nossas jogadas. Ele não sabe fazer isso aí. Ele se esforça tal, mas não é a dele. Vamos ser bem sinceros, não é a dele. Tá. Essa é a crítica, não é o Edenilson em si, porque quem está escalando o Edenilson é o Quinteiros, então a crítica é o Quinteiros, né? O Edenilson está tentando fazer o máximo que ele pode, a gente sabe que o máximo que ele pode é dentro da condição de segundo volante, não de meio armador. Tá? Bom, o Grêmio conseguiu resolver seus problemas dentro da partida, né? Após os 15 minutos do primeiro tempo, daquela primeira pressão que o Atlético conseguiu impor sobre o Grêmio, né? Que quase fez pelo menos 2 gols. E a partida começou a fluir. Uma coisa que eu gostei foi uma entrega total de pegar e fazer marcação alta, do início ao fim, do primeiro minuto, né, até o final. Os nossos pontas, nosso atacante, o Arezzo também entrou bem, fez o gol, né, fez um dos gols do 2-1. E foi isso, esse é um ponto muito positivo, que é os nossos pontas, nosso ataque, enfim, todo mundo encurtar essa bola lá na saída de bola do adversário. Fazer pressão, fazer marcação alta. Então a gente conseguiu fazer isso o jogo todo. Que bom, a condição física parece estar boa do Grêmio, né? Do jogador de um modo geral. Isso é um ponto positivo. Voltando agora com um ponto negativo, e na verdade dando uma continuidade do que eu estou falando. Para mim, o Quinteiros deveria pôr primeiro ou o Monsalve ou o Cristaldo para fazer a meia e povoar mais um jogador pelo menos no meio campo. Eu já falei isso em outros vídeos. E eu acredito que a maior parte dos veículos de comunicação esportiva relacionada ao Grêmio, por exemplo, já falaram isso, que a gente precisa povoar o meio campo. Eu tenho para mim que se a gente ganhar o meio campo, a gente ganha a partida. É uma coisa que infelizmente não aconteceu ali de novo. Deu uma melhorada, porque o Camilo estava muito bem, o Vila Sante deu uma melhoradinha, ainda está longe de ser aquele Vila Sante que a gente está acostumado, mas deu uma melhoradinha. Só que a gente precisa povoar o meio campo para quê? Para ter toque de bola, ter recurso, encurtar espaços, achar a marcação desatenta e botar um atacante ou um ponta em condição de fazer gol. Enfim, tudo aquilo que a gente já sabe. E trabalhando com 2 volantes e apenas um armador, que no caso foi o Denilson, que não é um armador, não vai dar. Não deu. E tanto é que as jogadas de gol saíram praticamente de bola parada. E o Christian Oliveira estava tentando armar e o Amuzu do outro lado tentando armar também. Então, tá faltando isso aí. Mas assim, o importante é, conseguimos ganhar 2-1. O Hulk, né, o atacante do Atlético até mencionou mais ou menos isso, de aquela de quem não faz leva, né? E ainda bem que eles não fizeram, né? E a gente foi lá e fez 2 gols. Claro, eles fizeram um gol depois, né? Mas isso foi no segundo tempo. E a gente conseguiu vencer bem de uma equipe que está postulante a disputar o título brasileiro. Então, assim, a gente não ganhou de qualquer time, ganhou de um time muito bom, muito qualificado, que inclusive contratou
vários jogadores que eram do Palmeiras, por exemplo, que são muito bons, que caberia muito bem aqui no Grêmio, sendo bem sincero. E o Atlético Mineiro foi lá e pegou esses caras. Então a gente conseguiu vencer, né? Não fomos incrivelmente superiores, mas a gente conseguiu vencer bem contra uma equipe muito boa. Só por aí já é uma evolução. A gente estava há pouco tempo atrás levando dificuldades, né? Tendo dificuldades contra equipes como o Juventude, que não é postulante a título. Claro, é um time agora de Série A, mas não é uma equipe que vai brigar pelo título. Então, assim, tem algumas coisas para corrigir, essas são as críticas, mas também eu consegui avaliar que teve evolução. Se a gente conseguir partida a partida evoluir nessa pegada, eu acredito que dentro de 4 ou 5 partidas a gente já vai estar com uma cara bem definida de como a gente vai se comportar no Campeonato Brasileiro. As outras competições, claro, são reflexo um pouco do que a gente conseguir fazer no Campeonato Brasileiro. Mas vamos lá, vamos ter um pouquinho de esperança, de fé que aos poucos esse time vai se ajeitando. Tá? Se chegou até aqui, peço que você curta, comente e compartilhe, claro. E se possível também se inscreva no canal, ative as notificações e toda vez que você receber a notificação, já está na hora de assistir mais um vídeo aqui conosco. Tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.